especificamente aquele estudante que por alguma razão queira fazer um curso numa instituição privada ou um curso pago no Sistema S, então ele poderá obter o crédito estudantil, ou ainda a empresa interessada em fazer a qualificação dos seus trabalhadores poderá tomar o crédito e recorrer a uma instituição previamente credenciada pela rede federal, seja uma organização do Sistema S, seja uma instituição privada. Então, nós estamos, nesse momento, dando início à implementação do programa. Basicamente, o programa prevê uma taxa de juros anual de 3,4% ao ano, o que representa uma taxa de juros negativo, menor do que a inflação. Nós temos um prazo de carência de 18 meses e 6 vezes o tempo de curso, mais 12 meses para pagamento. Portanto, a ideia aí é que nós possamos ampliar a oferta de cursos também por meio da ampliação do próprio crédito educativo agora para a educação profissional. Nós, avançando, neste momento, estamos no processo de habilitação das instituições que serão as ofertantes desse curso. O FIES técnico deverá ser lançado, o FIES empresa, deverá ser lançado ainda em junho deste ano, no próximo mês, e o FIES técnico para o estudante está com previsão de lançamento em agosto próximo. Avançando. Aqui nós temos uma ideia do estágio atual de implementação. Nós estamos habilitando as instituições, temos já em processo de habilitação 266 entidades oriundas do Sistema S e 414 escolas privadas. Essas escolas, no caso das escolas privadas, estão sujeitas a um processo de habilitação pela rede federal, que tem ainda a tarefa de visitar, conhecer a realidade dessas escolas e avaliar até que ponto, de fato, elas reúnem condições para participar dessa modalidade de oferta de cursos profissionalizantes. Em relação à expansão da rede, nós, como vocês sabem, vimos fazendo um esforço de investimento na expansão da rede no curso dos últimos anos. A rede que até 2012 tinha cerca de 140 unidades, construídas em pouco mais de um século, num curto espaço de tempo, ampliou de maneira exponencial esse número. Até 2010, mais do que dobrou, entraram em operação cerca de 214 novas unidades, e nós temos o desafio de, até 2014, colocarmos em funcionamento outras 208 unidades. Ou seja, são 88 remanescentes da chamada fase 2 da expansão e outras 120 que são iniciativa do próprio governo Dilma Rousseff. Ao todo, nós teremos, ao final desse processo, 562 unidades, campos instalados em todo o país. Nós temos uma previsão de orçamento da ordem de 2,5 bilhões para esse processo de expansão em 2012, e isso vai representar, do ponto de vista do potencial de atendimento na rede para cursos regulares, a possibilidade de uma oferta de 600 mil vagas para estudantes de todo o país até 2014. Aqui, vocês podem ter uma ideia da situação atual. Nós temos 354 implantados. Sabemos que muitos desses campos, remanescentes da fase 1, da fase 2, ou pré-expansão, ainda carecem de adequações, têm problemas de infraestrutura. Vamos enfrentá-los, vamos atacá-los, mas temos em funcionamento 354 e os outros 208 encontram-se em diferentes estágios, sendo que desse total 38 já estão em funcionamento e em condições de virem a ser inaugurados em breve. Aqui nós temos uma situação com relação aos 88 campos, para dar um retrato fiel de vocês em relação à situação de cada um deles. Quer dizer, nós enfrentamos situações muito diferentes em cada uma dessas localidades, mas, de modo geral, vimos caminhando no sentido de, até 2012, temos pelo menos boa parte desses 88 campos inaugurados. Em relação aos 120 campos, trata-se de um desafio novo, colocado na nossa agenda pela Presidência da República, e nós temos pela frente
um desafio maior do que foi o da primeira fase de expansão. Mesmo porque a primeira fase de expansão envolveu a incorporação de instituições que eram remanescentes, que já estavam instaladas e que foram incorporadas à rede, como é o caso de muitas escolas técnicas vinculadas, dos Cefetes, mesmo de instituições que tiveram origem no PROEP. Aqui nós estamos falando da construção de novos campos e, portanto, estamos ainda, diria, no início desse esforço que queremos ver, se não completado até 2014, pelo menos avançado na maior parte dos casos. Em relação à expansão da rede, nós temos alguns desafios pela frente. O primeiro deles é a aprovação do PL 2134, porque não se trata apenas de expandir a rede. Não adianta nada nós criarmos campos, dotar esse campus de equipamento, se nós não tivermos um corpo docente e um quadro técnico em condições de cumprir a finalidade maior dele, que é educar. E nós, por isso, estamos acelerando o processo de tramitação do PL 24, estamos fazendo um trabalho de fortalecimento da rede federal, estamos tratando de acelerar o processo de expansão, e um outro ponto importante nessa agenda é a negociação do próprio plano de carreira. Em relação ao PL 2134, por favor, basicamente, ele prevê 24 mil, pouco mais de 24 mil professores de ensino básico, técnico e tecnológico, integrantes do plano de carreira, do EBTT, que serão incorporados à rede, 27.700 técnicos administrativos, cerca de quase 10 mil funções comissionadas e outras 1.600 funções. É importante frisar a vocês que esse projeto está tramitando com bastante celeridade no Congresso Nacional. Ele acaba de ser votado na Câmara. Semana passada ou retrasada, semana passada, se não me engano, ele foi apreciado pelo Senado Federal, na Comissão de Educação, seguiu para a CCJ e deve ser votado por acordo de líderes no curso do próximo mês. De tal maneira que até o final desse semestre nós teremos o PL 2134 aprovado e, portanto, teremos condições de fazer frente não só à expansão na fase 3, mas também para resolver os problemas da rede federal remanescentes da fase 1 e da fase 2. Da mesma forma, em relação ao fortalecimento da rede, nós estamos empenhados, reconhecemos que houve um processo muito intenso de expansão da rede e que implicou, em muitos casos, déficits, problemas com relação aos campos anteriores. Então, há campos de operação que apresentam problemas de infraestrutura, de equipamentos, de falta de servidores e, portanto, nós estamos, em primeiro lugar, montando um programa de fortalecimento da rede que prevê a reestruturação física da rede para além do plano de expansão. Realizamos hoje, inclusive, uma reunião nesse sentido. Faremos um diagnóstico da situação de cada campus e um plano de adequação desse campus no tempo. Temos uma previsão de investimento em melhoria da gestão através de um regime de compras compartilhadas com a FNDE para acelerar o processo de equipamento desses campos, mas também para reduzir custos na aquisição desses equipamentos. Em relação à qualificação profissional, temos o desafio de fazer um programa nacional de qualificação em 3 grandes frentes: a qualificação para os servidores de nível de mestrado e doutorado, a qualificação para apoio da gestão dos institutos federais, o que vem sendo feito já, em alguma medida, em parceria com a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, e através, no caso dos estudantes, do Ciências Sem Fronteira. Além disso, os novos docentes, os novos técnicos administrativos que ingressarão na rede deverão passar por um programa de qualificação e nós queremos que a rede tenha um programa de educação continuada à altura do desafio que ela tem pela frente. Da mesma forma, na área de pesquisa e extensão, nós queremos valorizar a pesquisa aplicada, a pesquisa voltada para a solução dos problemas locais, a pesquisa articulada com o empreendimento social, com a empresa local, com o poder público local, que fomente e possibilite
a inovação, a geração de ocupação e renda, oportunidades de inclusão social e produtiva. Tá? E, por fim, nós precisamos, de alguma forma, aperfeiçoar os sistemas de gestão da própria rede, tá? Que ainda estão, diria, engatinhando. Em relação ao ETEC, trata-se de um programa remanescente, tá? Era um programa da antiga Secretaria de Educação à Distância, que migrou para a CETEC, e, fundamentalmente, ele se destina à oferta de vagas na modalidade de ensino à distância. Boa parte dessa oferta hoje, a maior parte dela é feita por meio da rede federal. Alguns estados participam também do ETEC, e há a expectativa de que também o Sistema Nacional de Aprendizagem se junte a esse esforço da educação à distância. Temos um orçamento estimado da ordem de 150 milhões para 2012. E temos a seguinte situação, creio que o ministro, na reunião de ontem, na sua conferência de ontem, apresentou esse quadro. Nós temos hoje 44 instituições ofertantes, entre institutos federais, CEFETs, escolas técnicas vinculadas, às universidades federais, 48 cursos oferecidos e 543 polos em atividade. Por favor. Aqui nós temos uma ideia de como esses polos estão distribuídos. Como vocês podem notar, há uma alta concentração de polos ETEC no estado do Paraná. Isso se deve, em grande medida, ao pioneirismo do Estado na educação à distância. Hoje, o Paraná não só atua como um polo de ETEC, mas ele dissemina a educação à distância em várias regiões do país, mas isso reflete uma situação também de desigualdade quando se pensa em educação à distância no país. E, se essa é uma ferramenta útil, ela tem que estar, de alguma forma, melhor distribuída no território, especialmente nas regiões centro-oeste, norte do país e parte do nordeste. São regiões de baixo adensamento populacional e de difícil acesso. E, portanto, nestas regiões, nós devemos voltar nossa atenção e disseminar esses mecanismos e esses polos de tal forma que nós consigamos também avançar nessas localidades. Desafios postos nesta área. Primeiro, a consolidação de normas, indicadores de qualidade e diretrizes operacionais. Nós precisamos ter um padrão de qualidade no que concerne à oferta de cursos à distância. Da mesma forma, nós previmos a distribuição de 40 laboratórios móveis aos institutos federais. A todos os institutos que estão no Polo ETEC vão receber as carretas, alguns já receberam, que se destinam a atividades semipresenciais. E, por fim, nós precisamos desenvolver um sistema de avaliação e acompanhamento da rede ETEC. Esse projeto está em pleno andamento, com a participação da Fundação Getúlio Vargas, porque nós precisamos não só ofertar a educação à distância, mas também ter capacidade de avaliar o resultado do trabalho que se faz por meio dessa ferramenta. No que concerne ao Brasil profissionalizado, trata-se de uma ação voltada para as redes estaduais. Ela prevê a construção, ampliação, reforma, mobília, equipagem, instalação de laboratórios, formação de técnicos, professores, gestores, e o orçamento que nós contamos para 2012 é da ordem de 340 milhões. Aqui nós temos 2 modelos de escola padrão que foram definidos pela FNDE, validados pela Inmetro e que têm sido a base da implantação do Brasil profissionalizado em vários estados. Trata-se de uma parceria com os estados, por adesão, e nós temos hoje o seguinte quadro em relação ao Brasil profissionalizado. Nós temos, como vocês podem ver aí, quase 800 escolas que estão sendo construídas, ampliadas ou reformadas. Há, como vocês podem ver, uma forte concentração na região Nordeste, cerca de 203 construções, 178 reformas ou ampliações. Enfim, esse programa vem complementar a expansão da rede federal na tentativa de nós, por meio do apoio aos estados, ampliarmos também a oferta local de vagas em cursos técnicos e em cursos FIC. Avançando, por favor.
Por fim, o acordo de gratuidade com o Sistema S. Vocês sabem que o acordo de gratuidade começou em 2009. Até 2009, o Sistema S, a não ser excepcionalmente, ofertava cursos gratuitos. Por força de um acordo firmado especialmente com o Senai e Senac, foram estabelecidas metas de gratuidade com a destinação de um percentual do orçamento dessas instituições para a oferta de cursos gratuitos para a população de baixa renda. E nós caminhamos, este ano, a meta, o acordo previsto, é 59% da oferta de vagas no caso do Senai, 45% no Senac, mas a meta a ser buscada até 2014 é que consigamos ofertar pelo menos 2/3 das vagas do Sistema S no regime de gratuidade. Então, nós estamos ainda a caminho do cumprimento dessa meta. Isso aqui dá uma ideia do resultado em 2011. Nós tínhamos uma meta estimada da ordem de 478 mil vagas, foram realizadas 624 mil matrículas, enfim, nós conseguimos, do ponto de vista numérico, pelo menos, cumprir a meta previamente estabelecida. Por fim, eu queria fazer menção ao plano de expansão do Senai. Paralelamente ao Pronatec, e em consonância com ele, o Senai está fazendo um processo de expansão da sua própria rede federal, por meio da criação de 23 centros de inovação e 38 centros tecnológicos. Trata-se, na verdade, de uma construção que está sendo financiada pelo BNDES, um empréstimo da ordem de 1,5 bilhão, mais recursos próprios da ordem de 400 milhões. Essa parceria envolve 2 acordos internacionais, um com o MIT e outro com a Fundação Fraunhofer. A ideia básica é que esses centros de inovação sejam propulsores, sejam espaços capazes de propiciar pesquisa e desenvolvimento de produtos, processos, serviços associados à formação profissional. E, por fim, está definida também uma parceria estratégica com a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa e inovação, que foi recentemente criada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Enfim, trata-se, como eu disse, não de um programa, mas de um conjunto de iniciativas, que se combinam, cujo desafio agora é articulá-las, integrá-las o máximo possível. Trata-se de um conjunto de iniciativas que, como eu disse e repito, visam dar conta de diferentes situações. De um lado, expandir a oferta de vagas, mas fazê-lo através de diferentes instrumentos voltados a diferentes públicos. De outro lado, dotar as redes públicas e privadas de condições de fazer frente a essa oferta. E trata-se de uma oferta que não se limita apenas a cursos de formação inicial e continuada, mas também envolve os cursos de ensino técnico de nível médio. Nós acreditamos, nesse sentido, que o Pronatec representa um avanço. Obviamente, como toda política pública está sujeita ao escrutínio das críticas, do debate público, creio que nós temos muito a fazer em termos do aperfeiçoamento desse programa, mas creio também que nós encontramos aqui a possibilidade de dar conta de um desafio que só tende a se expandir. Não se trata, obviamente, de apenas preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. Se trata, na verdade, de prepará-las para o mundo do trabalho no sentido amplo da palavra, prepará-los para a vida na democracia, prepará-los para um aprendizado que seja também amplo e que dê a elas o sentido de pertencimento a um país, o sentido de pertencimento ao seu mundo local, que dê a elas a perspectiva de acesso à educação, que muitas vezes, a maior parte das vezes, lhe foi negado, e que dê, por fim, a elas, sobretudo, o direito e a possibilidade de sonhar. Obrigado.
Dando prosseguimento, então, à explanação aqui do Marco. Chegaram muidas perguntas. Eu acho que eu vou atender um pouco mais do que 5, porque eu vou agrupá-las, acho que dentro da mesma explicação. Está um pouco perdido aqui, deixa eu ver por onde eu começo. Não, vamos lá. Tinha uma aqui interessante sobre, dentro de política. Aqui. Duas perguntas, uma do Felipe, do IF Rio de Janeiro. Programa ou política pública? Por que criar mais um programa que deseja fazer papel de política pública e exclui a importância dos demais programas já existentes? Propõe mudar o nome do Pronatec para Política Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, e dentro desta política existir os programas ProEja, Profissionamento, ETEC, Mulheres 1000. Aí também tem outra pergunta, qual a diferença entre o Pronatec e o ProEja? Ou o Pronatec beneficiaria os trabalhadores que já cursaram educação de jovens e adultos, por exemplo, na rede estadual de ensino? Acho que está da mesma linha, né? Você quer colocar as outras? Bem, em primeiro lugar, eu tenho, em várias oportunidades, me deparado com uma questão que é a contraposição entre o que muita gente chama de política de governo versus política de Estado. E eu tenho respondido essa questão da seguinte forma. Eu acho que nós estamos diante da possibilidade de estruturar verdadeiramente uma política de Estado na área da educação profissional no Brasil. Quando nós enfechamos esse conjunto de iniciativas, de programas, de políticas, chame como quiser, nós vislumbramos aí a possibilidade de articular, como eu disse, diferentes instrumentos voltados a diferentes fins. Muitas das políticas que hoje são consideradas políticas de Estado surgiram de programas bem-sucedidos. Foi assim com o Bolsa Família. O Bolsa Família surgiu como um programa, surgiu, diria, claudicante, depois passou por um processo de unificação de 5 programas de acesso a benefícios sociais e que acabou por redundar numa estratégia, talvez a mais bem-sucedida estratégia, de combate à pobreza que o país já viu e que hoje é consagrada como uma experiência internacional de sucesso. Então, eu creio que, guardadas as devidas proporções, nós estamos diante do mesmo desafio diante do Pronatec, que é a possibilidade de construir uma política de Estado à luz de uma iniciativa do governo Dilma Rousseff. Por que o Pronatec surgiu? O Pronatec surgiu porque há no país um sentimento cada vez maior de que há um déficit de formação profissional nos mais diferentes níveis. Segundo, há um sentimento de que as políticas, em boa medida adotadas até então, falharam ou não foram capazes de atender na escala necessária o desafio da educação profissional. Portanto, quase que por lógica, por decorrência dessa situação, criou-se a situação do lançamento de um novo programa. Eu não estava no MEC, não acompanhei o processo de criação do Pronatec. Acho que a ideia de transformar o Pronatec em política nacional é mais do que adequada. Mas, insisto, o que vai definir o caráter do Pronatec como política de Estado é justamente a nossa capacidade de fazer dele uma política perene. Também concordo com a ideia de que nós precisamos articular melhor o conjunto de instrumentos. Nós temos hoje, além das ações que estão fechadas no Pronatec, outras ações que concorrem com ele e que precisam ser melhor articulados com ele, como é o caso do Mulheres 1000, como é o caso do ProEja ou do ProEja FIC, como é o caso, por exemplo, no caso da Rede Federal, do programa de certificação, o chamado Rede Certifique. Então, também nesse caso, nós temos o desafio de fazer um esforço de integração dessas políticas. Uma das situações, quando da minha passagem pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que sempre me chamou a atenção, foi o fato de nós convivemos com uma miríade de programas em toda a esplanada que se sobrepunham de maneira fragmentada, pulverizada, com baixa escala, baixa efetividade e com uma perda grande de economicidade. Hoje, nós começamos com o Pronatec em fechar esses programas
e a evitar essa sobreposição, mas ainda há muita sobreposição, e um dos grandes desafios que nós temos é articular esses programas. No caso do ProEja, isso é muito claro. Nós temos, especialmente na modalidade do ProEja FIC, que vincula, certo, a educação de jovens e adultos à formação inicial e continuada, a tarefa de articular esses programas. Também no ProEja, na modalidade mais abrangente, eu entendo que o ProEja supre uma necessidade de nós elevarmos a escolaridade, e o ProEja pode ser uma das portas de entrada para a formação profissional. Então, o desafio não é simples, não é trivial, articular esse conjunto de programas, mas creio que é essa tarefa que vai mostrar ao longo do tempo se o Pronatec é mais um programa ou se ele vai se firmar como uma verdadeira política pública no país. Nós temos aqui o Claudenir CETEB, que é Bahia, Radival CETEB também, e Carmen, Colégio Cenicista José Elias Moreira. As 3 perguntas são basicamente a mesma sobre a questão de instituições sem fins lucrativos poderem serem